Esse vídeo é sobre 3 coisas que ninguém te conta quando você está grávida sobre o pós-parto e que eu gostaria muito de ter sabido antes de ter a minha primeira filha. A primeira coisa é que, assim, antes de tudo, eu queria contar para vocês que quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu li todos os livros, eu fiz todos os cursos de gestante, participei de rodas de conversa, eu fui realmente atrás e eu acreditei que eu estava muito preparada. Só que ninguém, em nenhum lugar me falaram sobre essas questões. E eu acredito que se eu tivesse ouvido sobre isso, eu tivesse escutado essas coisas, eu ia preparar melhor esse enxoval emocional, que é aquilo que a gente precisa, aquilo mais precioso para a gente ter quando chega um bebê na nossa vida. Bom, a primeira coisa que eu vou contar para vocês é sobre o luto da vida que a gente tinha antes. Ninguém me falou sobre isso. Falavam que a vida ia mudar, mas falavam sempre que eu ia ser muito feliz, que era muito bom, muito gratificante. Mas ninguém falava do tanto que a gente pode vir a ficar triste, sentindo um vazio, sentindo uma aflição, uma falta daquela liberdade que a gente tinha antes de ter um bebê. É algo que muda completamente a nossa vida, mais de um grau, que a gente não tem noção. Essa perda de liberdade, ela é muito, muito impactante. Sobretudo para mulheres que já têm uma experiência de vida, uma certa liberdade financeira, emocional. Quando ela se vê atrelada a um bebê 24 horas por dia, ela vai sentir demais o impacto disso, né? E aí, assim, vão dizer que isso é frescura, mas não é. E é muito normal. E você não precisa sentir aquela culpa de que a gente sente, eu sentia muito, assim, como que eu tô triste? Como que eu tô me sentindo mal, que eu não tenho mais a minha liberdade, que eu não posso mais sair sem pensar num bebê? Se esse bebê é maravilhoso, eu tô apaixonada, eu tô feliz que tem esse bebê na minha vida. Esse é um sentimento de que a gente é ingrata porque tem aquele bebê. Mas isso é completamente normal. Eu sou psicóloga perinatal, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com mães e bebês. E eu posso dizer para vocês com todas as palavras, com toda certeza, de que isso é muito natural, é um processo que a gente vive mesmo, das perdas que a gente tem quando chega um bebê na nossa vida. Pode ser que você fique muito feliz com a chegada do bebê e não perceba tanto essas perdas, mas muitas de nós sentimos essa falta, essa prisão, essa sensação de estar presa a esse bebê. E isso é natural e precisa ser processado. Você precisa achar um mecanismo, um jeito de processar, de fazer o luto disso, né? Bom, a segunda coisa que eu quero falar aqui para vocês é muito interessante. Sabe, ninguém me falou isso, mas o sexo vai doer depois que você tem neném. Ninguém me falou sobre isso. Eu pensava, 40 dias, né, que eles falam lá do nosso resguardo e depois vai ficar tudo bem, mas não fica. Pode levar meses, pode levar muito tempo para você se sentir bem de novo, para ter relação. E isso precisa ser falado, precisa ser nomeado, a gente precisa saber isso antes de ter o bebê e a gente precisa conversar com as nossas parcerias. A gente precisa saber sobre isso, se informar e encontrar mecanismos para tornar o sexo mais prazeroso, sentir menos dor, mas também que o nosso parceiro ele diminua as expectativas sobre o sexo no pós-parto, que ele possa dar esse tempo para a chegada do bebê na nossa vida, do casal, né? A terceira coisa, que eu não fazia a menor ideia, gente, isso eu realmente, ninguém me falou. Ninguém falou nada sobre isso, absolutamente nada. Mas é que você vai sentir muita raiva do seu parceiro. Cara, é impressionante como essa é uma verdade pesada. Você vai sentir essa raiva, tá? E em algum momento, pode ser que não seja no comecinho, mas vai aparecer. Tem vários motivos, você vai achar que são vários motivos, que é porque ele dorme melhor a noite toda, ele não escuta o bebê chorar, ou que ele não amamenta e não fica aquele tempo todo amamentando no meio da noite, ou porque ele não participa como você acha que ele deveria participar. Você pode nomear e achar que são essas coisas, mas o mais impressionante é que não é bem isso. A verdade é que ninguém vai te preparar para essas perdas que a gente tem durante o pós-parto. Essas perdas que a gente tem com a chegada de um bebê. E isso dá muitas raivas, traz muitos momentos de raiva, aflição,
e ressentimento. E esse ressentimento aí, ele dorme dentro de nós se a gente não falar sobre ele, e ele vai ser transformado numa raiva que a gente vai transferir para o nosso parceiro. Na verdade, quem está fazendo a gente não dormir não é o parceiro, é o bebê. Então essa raiva, ela vem desse lugar da gente ter um bebê que nos acorda à noite, por exemplo, né? E que precisa de ser amamentado regularmente. Mas a gente não pode sentir raiva do bebê, né? É feio sentir raiva do bebê. É impossível na nossa cultura falar, nomear essa raiva. Então a gente nem sente raiva dele, a gente transfere automaticamente, como se fosse um automático, para a pessoa mais perto da gente. E muitas vezes são os avós, né, que estão ali perto, às vezes é a sogra que vira a direção da nossa raiva, mas também muitas vezes é a nossa parceria que vai perceber e que vai receber essa raiva, que não é a fonte verdadeira, tá? Saiba que ela não é a fonte. Mas eu tenho algumas soluções para vocês que são práticas e eu quero falar sobre isso. Tem luz no fim do túnel, tá, gente? Você não vai ficar desse jeito para a vida toda. As coisas tendem a melhorar ao longo do tempo. E a gente precisa usar algumas estratégias no momento e durante o processo de que esse bebê está aí se adaptando, a gente se adaptando à rotina com o bebê e o bebê se adaptando à rotina terrestre, fora da barriga, né? A primeira coisa é que a gente pode, para dormir melhor, fazer plantão de sono, combinar com a pessoa que está do seu lado, parceiro ou parceira, que vai ter um período em que ele vai ficar responsável, essa pessoa vai ficar responsável pelo sono do bebê, mesmo que você amamente. Você dá um jeito de você ter pelo menos 3 horas de sono, de preferência mais. Metade da noite é sua, metade da noite é dele, ou vice-versa, como for melhor para vocês. Mas é importante que você planeje, que você provoque essas reflexões para que todo mundo fique bem, tá? A segunda coisa que eu gosto de dizer que é uma solução simples é usar a frase: eu não tô bem e eu preciso da sua ajuda. Essa frase, ela é fundamental. A gente fala muito pouco, a gente acha que precisa dar conta e que se a gente não tá dando conta é uma incompetência nossa. Mas não tem nada a ver com incompetência. Eu já gravei vídeos sobre isso, onde eu falo que é uma verdadeira tortura deixar uma pessoa sozinha cuidando de um bebê, responsável por tudo que acontece com aquele bebê sozinha. As mulheres não viveram desse jeito. Antigamente a gente vivia tudo junto e as necessidades do bebê eram contidas por uma multidão de mulheres, de pessoas que estavam ali disponíveis, né, para a tarefa de cuidar das crianças, ali da vizinhança, da família. Então, a estrutura era completamente diferente. Hoje a gente deixa as mulheres completamente sozinhas, num apartamento, isoladas de tudo. E isso não é bom, isso não é saudável. E a gente precisa lembrar que isso não é bom, que isso não é saudável, e a gente pode pedir ajuda. É saudável pedir ajuda, tá bom? Aí, também é uma coisa que eu ouvia muito, que às vezes era ruim de ouvir, porque parecia que não tinha solução, mas ela é boa pra gente tomar uma perspectiva. Na régua da vida, essa fase é muito curta que você vai ter com seu filho. Seu filho, ele vai crescer. O tempo parece muito longo os dias parecem muito longos com os bebês, mas os meses e os anos passam muito rápido. Então, lembra dessa régua da vida sempre que você se sentir sufocada e usa aquele mantra. Vai passar. Em algum momento as coisas mudam, tá? E eu quero te convidar, se você gostou disso aqui, para convidar uma amiga para ver, uma grávida que vai precisar se preparar, criar um enxoval emocional. E eu vou te dizer, se você precisa de algo mais concreto sobre isso, para se preparar para o pós-parto, eu tenho um plano de pós-parto para te dar. Então, eu vou botar aqui no link para você buscar. E também um material para tornar essa vida aí com o bebê mais leve, tá? Então, clica aqui no link embaixo ou então comenta. Eu tô aqui, eu preciso desse manejo do pós-parto que eu faço para vocês, que eu mando para vocês. Um abração.